Olá, delícias de Nandinha, meus alunos de contratos. Estamos aqui agora na era do coronavírus e em razão da quarentena decretada pela faculdade, na verdade, pelo governo do estado, nós vamos disponibilizar para vocês alguns pontos relevantes das nossas aulas que seriam ministradas nesse período. Em relação à turma de contratos, ficamos no ponto relacionado à formação dos contratos. Vamos aqui lembrar que contrato é um pacto de vontades. Então, os contratos, eles se constituem como uma convergência de vontades, a adesão da vontade do aceitante à vontade daquele que é o publicitante, o policitante. Então, o contrato começa, se levarmos em consideração fases existentes nas relações contratuais, a partir da oferta, a partir daquilo que chamamos policitação, a fase da oblação, que nada mais é do que a manifestação da intenção de contratar. Por si só, essa manifestação da intenção de contratar gera contrato? Não. É uma mera especulação, é uma mera intenção, manifestação do ânimos do ofertante. Porém, no momento em que eu veiculo a minha intenção de contratar e eu deixo claras as circunstâncias da proposta, eu lanço na sociedade ou em um oblato, que é um destinatário específico, uma justa expectativa acerca dos termos daquela contratação. Por isso, a retirada dessa proposta pelo policitante, ou seja, a desistência dessa proposta, ela deve ser segura, ela deve ocorrer de forma que não exista prejuízo àquele destinatário da proposta, tampouco àquele que propôs em razão de uma suposta quebra da boa-fé objetiva da lisura contratual. Porque nós sabemos que a responsabilidade civil, ela pode ser contratual ou extracontratual, e sendo extracontratual, ela pode ser pré-contratual. Então, ela acompanha os sujeitos desde a fase que antecede a contratação. Sabendo disso, é possível que exista a retratação do policitante, ou seja, que ele volte atrás, desista da proposta, em algumas circunstâncias que já foram tratadas em sala de aula. A exemplo, quando de forma tempestiva, simultânea, concomitante à proposta, chega ao aceitante, chega ao oblato a retratação. Ou seja, ele toma ciência da desistência do ofertante antes mesmo de se manifestar acerca da contratação. Outra possibilidade é quando há um termo específico, quando há um prazo específico para que exista a manifestação da aceitação, esse termo não é observado. Se o termo, o prazo, a data não é observada, pode o policitante voltar atrás sem que exista para ele nenhum tipo de prejuízo. Aí vem uma grande questão. O nosso Código Civil, ele entende que o contrato se dá no momento em que a adesão encontra a proposta. É esse casamento entre proposta e adesão que gera a formação do vínculo contratual, do vínculo obrigacional entre as partes. Se na proposta feita uma pessoa ausente, uma pessoa presente, não importa. Há o compromisso de aguardar a resposta dentro de um certo prazo. E se a resposta é expedida no prazo, mas recepcionada fora dele, ou seja, eu espeço a resposta por correio, por exemplo, dentro do prazo que me foi dado. Mas a chegada dessa resposta, ela se dá de forma tardia, razão pela qual o policitante se sente liberto para contratar com terceiros ou até mudar os termos da proposta. Nesse caso, como deve, segundo o Código Civil, ocorrer a conduta do policitante? Ele deve, portanto, informar de forma imediata ao oblato, ao aceitante, essa chegada intempestiva da resposta. Se não fizer, e se isso trouxer um prejuízo, há a possibilidade da responsabilidade civil acliana, da responsabilidade civil extracontratual, pela ruptura daquilo que chamamos de boa-fé objetiva, que é o dever de cuidado, o dever de probidade, o dever de lealdade,
partimos então da quebra da confiança na relação contratual. Então, o contrato se forma a partir de que momento? Da aceitação. E o que é a aceitação? A aceitação nada mais é do que a adesão. Professora Fernanda, se eu faço uma contraproposta, uma pechincha, por exemplo, faça mais barato, vamos mudar aqui a forma de pagamento, e a outra parte aceita essa pechincha, aceita essa, então, tentativa de modificação da proposta feita, e o acordo fecha nesse momento. Isso é aceitação? Não, isso é uma contraproposta. Então, eu passo a bola para a parte contrária, que antes era o ofertante, e quando ele aceita a contraproposta, é nesse momento que a aceitação ocorre e que o contrato se forma. Porque a adesão é a aceitação da proposta nos termos literais em que ela foi apresentada. Normalmente, a aceitação deve se dar de forma expressa, seja por escrito, pensando na era tecnológica, através de uma mensagem de WhatsApp, vamos levar em consideração aquele visto por último e aquele azulzinho que comprova que de fato existiu uma resposta oportuna, através então de testemunhas, se não existirem outros meios de prova, mas a aceitação gera a formação dos contratos. Quando é que o aceitante pode se desvincular da proposta sem causar à parte contrária um prejuízo capaz de resultar numa responsabilidade civil, da mesma maneira que nós analisamos a situação anterior? Quando a retratação do aceitante se der de forma concomitante à aceitação, ou seja, quando ele aceita, mas logo após a aceitação, sem que haja tempo de existir um prejuízo, exista então uma retratação oportuna, um voltar atrás oportuno, em razão das circunstâncias do negócio, a depender então do caso concreto. Bom, a partir desse momento, existe a vinculação obrigacional entre as partes, seja ela uma obrigação pecuniária, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, de dar coisa certa, de dar coisa incerta, não importa. Passa a existir entre as partes um vínculo obrigacional, um vínculo de exigibilidade recíproca. Existe uma fase que não necessariamente é uma fase contratual, mas é possível que ela exista ao longo da contratação, que é a chamada fase da pontuação, PUN, pontuação, que nada mais é do que uma fase de tratativas. É aquela fase especulativa. Você vai lá, então, numa determinada imobiliária, verifica, então, ali aquele projeto de casa, pensa nos termos que lhe foram propostos, opções de pagamento, imagina a sua família incorporada ali naquele imóvel, mas ainda não está certa se aquela contratação lhe será favorável e diz, vou pensar. Segura aí um pouquinho, vou pensar. Esse segura aí um pouquinho, vou pensar. Essa fase de tratativas, ela gera formação de vínculo contratual? Não, não gera formação de vínculo contratual. Mas a depender de como os sujeitos se comportem nessa fase, é possível, volto a dizer, que em razão da ausência de responsabilidade das partes, que em razão de um comportamento não probo dos sujeitos, exista um prejuízo. Exemplo, vamos supor que eu coloco aí um anúncio na faculdade, na sala de aula, ali pregadinho, procura-se estagiários do 5º ao 8º semestre. E várias pessoas se candidatam, vários fazem entrevista, e eu, por gostar mais de um até do que do outro, digo, olha, a gente não acabou a fase ainda de seleção, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que é você. Faz o seguinte, vai ser você. Vai se organizando, se desvincule do seu outro estágio e isso ocorre. Lá para as tantas, esse suposto escolhido toma ciência de que, na verdade, a vaga não será dele, será de um outro candidato. Nesse caso, embora não tenha existido a formação de uma relação contratual entre as partes, existiu uma expectativa plausível, uma expectativa contundente daquele
que estava certo de que haveria a contratação e que por má fé da parte adversa a contratação não se deu. Então, por conta desse comportamento que fere a dignidade da pessoa humana, fere aquilo que chamamos função social dos contratos, a responsabilidade pode se dar não por quebra ou ruptura de contrato, mas sim uma responsabilidade, volto a dizer, extracontratual, onde os danos patrimoniais e os danos morais serão apurados de acordo com o caso concreto, ou seja, caso a caso.